Estou de volta, gente. No último screencast eu mostrei o nosso primeiro programa para vocês, que foi o Hello World. Eu só apresentei mesmo, só digitei, não expliquei nada sobre ele. Nesse vídeo eu vou tentar detalhar, nesse screencast eu já vou detalhar mais, tentar desmiuçar cada linha daquele código. Falei também sobre o processo de compilação de maneira mais resumida. Falei para vocês, expliquei para vocês como é que faz para compilar determinado código-fonte em C e também expliquei de maneira bem rápida uns comandos com VI. Nesse screencast, eu vou corrigir esse nome aqui, que na verdade screencast é junto. Eu vou só corrigir isso daqui, utilizando o comando mv, colocando o nome do diretório atual, screencast underline C, e agora aqui na frente eu coloco o novo nome que eu quero, screencast underline C. Ele foi alterado, screencast. Eu vou acessar esse diretório, cd screencast, e vou alterar esse nome também, colocando screencast junto. mv, o nome do diretório atual, screencast 01, screencast underline 01. Beleza, acho que era isso. Vou acessar esse diretório, screencast 01. Aqui nesse diretório, deixa eu dar uma limpada aqui. Neste diretório nós temos o código-fonte, que foi o código que a gente fez na última aula, Hello World, e o arquivo executável, que costuma ficar em verdinho aqui, para indicar que é um executável. Se eu der um cat aqui para mostrar o conteúdo desse arquivo hello.c, está o nosso último código que a gente fez aqui. Sem nada, na verdade eu não fiz nenhuma explicação sobre isso, só digitei mesmo e pedi para vocês praticarem, buscarem particularidades que vocês perceberam e até semelhanças com linguagens que vocês já têm contato ou já tiveram contato. Agora, eu acho que eu vou começar explicando o Hello World, o código do Hello World, pelo manual, e depois eu vou voltar aqui e explicar esse código. Deixa eu voltar lá, pegar a mesa digitalizadora. Vamos lá. Deixa eu só organizar aqui, gente. Vou dar um zoom aqui. Beleza. Aqui, na última aula, a gente trabalhou um pouco com isso daqui. Pedi para vocês utilizarem o editor favorito de vocês para codificar. Pedi também para vocês fazerem associações, buscarem particularidades da linguagem C aqui, né, que vocês notassem, e também escrever o código diversas vezes. Hoje a gente vai tentar desmiuçar aqui, começando pela linha 1. Nessa primeira linha, se a gente for notar aqui, já começa com um conjunto de caracteres que significa o seguinte. Esse cerquilho aqui, ó, eu vou ter que utilizar ele quando eu for usar a diretiva include, para incluir determinado arquivo. Perceba que eu estou utilizando aqui a diretiva include, e logo na frente aqui, ó, meio que empacotando, utilizando o menor que e o maior que, eu coloco o nome desse arquivo aqui, que é um arquivo header, um arquivo que eu coloco no cabeçalho do meu código aqui, que é um arquivo chamado stdio.h, que é um arquivo padrão que vai conter definições de funções que nós costumamos usar, funções de entrada e saída principalmente, que é a função printf, que é uma função de saída, e a função scanf, que é uma função de entrada para receber dados do usuário. Desmiuçando aqui o stdio. Por que a gente precisa incluir esse arquivo? Como a gente vai utilizar funções que não foram nós que escrevemos elas, e nós estamos chamando aqui, ó, a gente está chamando o printf, passando o argumento, a gente precisa meio que pegar o código que está lá no arquivo stdio.h
e meio que fazer uma copy. É como se eu estivesse abstraindo um pouco mais, é como se eu estivesse colando o código que está naquele arquivo nesse arquivo e isso me permite fazer a chamada da função aqui printf. Aqui eu já aqui nessa parte do manual aqui eu explico o que significa esse stdio. Esse std aqui significa standard, que significa padrão. O I e o I significa input, o I é para representar o input, que é a entrada, que é para representar a função de entrada, né? Scanf. E o output, que é para meio que representar as funções de saída, o printf, por exemplo. Então, é basicamente um arquivo de cabeçalho de entrada e saída. Por isso, tem esse formato aqui. O ponto .h é para indicar que é um arquivo header, né? Um arquivo que fica no cabeçalho aqui do nosso arquivo. Beleza. Outra coisa que é importante, que eu acho que você já conhece muito bem, é essa anatomia da função aqui, que tem, primeiramente, o tipo de retorno, que é um int. Esse inteiro aqui é porque a função vai retornar um número inteiro. O nome da função, que é main, função principal. Todo programa em C tem essa função principal, que é a porta de entrada do nosso programa. Logo em seguida eu tenho a lista de parâmetros, que nesse caso está vazia. Eu poderia botar aqui a palavra void, ou então passar uma lista de parâmetros, só que nesse caso eu ainda não utilizei. Void, para indicar que a lista de parâmetros está vazia. Depois eu vou explicar para vocês como é que faz para utilizar, criar uma lista de parâmetros aqui. Em seguida, eu tenho essas chaves para delimitar um bloco. Provavelmente vocês que vieram de Python não utilizam isso, utilizam a indentação para delimitar um bloco, mas aqui a gente utiliza as chaves, tá vendo? Abrindo e fechando. Na linha 4, eu tenho a chamada da função printf, passando uma cadeia de caracteres aqui. Tem que ser em aspas duplas. No Python, se não me engano, dá para passar com aspas simples. Mas aqui strings precisam utilizar aspas duplas. E o caractere /n, que é o caractere para meio que pular uma linha, né? Vai escrever Hello World na tela e dar uma quebra de linha, vai fazer uma quebra de linha. Por último, a gente tem o return 0. Esse return 0 é basicamente o seguinte. Deixa eu só ver se eu não pulei nada. Ah, sim. Só para relembrar. Por que é importante incluir esse arquivo stdio.h? Eu cito aqui, ó. Como a gente está utilizando uma função que não é nossa, que no caso é o printf, esse printf aqui, nós precisamos meio que pegar ela em algum lugar. E nós vamos pegar ela nesse arquivo aqui, né, que está a definição dessa função. Esse arquivo, ele fica num diretório que eu vou mostrar para vocês, um diretório padrão do sistema. Eu vou mostrar em seguida no código para vocês, no terminal. Beleza. Aqui é só para relembrar, é o caractere de quebra de linha, o new line character. E aqui tem esse retorno 0. O que eu fiz aqui basicamente é o seguinte. O retorno 0, quando a função ela retorna 0, o 0 indica o sucesso. Em caso contrário, outro número diferente, que normalmente costuma ser o número 1, indica que algo falhou. Então, se o seu programa ele retornar 0, está indicando sucesso, e 1 significa que falhou. Só que aí depois eu vou mostrar para vocês como é que faz para a gente ver esse retorno, né? Porque se vocês, eu não sei se alguém percebeu, essa função main, ela não está sendo chamada em nenhum lugar. A gente simplesmente escreve e normalmente para funções, quando a gente chama uma função, ela é executada, não é? Mas como é que a função main é executada, já que ela não está sendo chamada em nenhum lugar, né? Fica esse questionamento.
E aqui embaixo eu escrevo sobre esse questionamento aqui e falo que isso ocorre porque por debaixo dos panos, quem chama a função main, claro que de forma bem grosseira, quem chama a função main é o sistema operacional. Então, aquele retorno da função vai ser retornado para o sistema operacional. Porque toda função, a gente conhece, né? Vocês vieram de Python. Toda função que chama outra função, o valor que é retornado pelaquela função que foi chamada vai para aquela função que chamou. Por exemplo, para não ficar uma coisa bem um bicho de 7 cabeças. Vamos supor que eu tenho aqui uma função. Aqui eu fiz um bom exemplo, ó, essa abstração que eu fiz aqui. Eu meio que, bora abstrair aqui. Eu criei uma função chamada sistema operacional e perceba que eu chamo a função main. Como o sistema operacional que chamou a função main, o valor que é retornado pela função main, ele é retornado para quem? Ele é retornado para a função sistema operacional, né? E aí eu coloco nessa variável. Obviamente, isso daqui tudo é uma abstração. Isso só é para facilitar para vocês entenderem. Mas por debaixo dos panos é isso que vai acontecer, né? E depois eu vou mostrar para vocês como é que faz para ver esse retorno, né? Como é que faz para ver se meu programa retornou 0, para indicar sucesso. Né? Eu vou mostrar no código algumas coisinhas. Acho que aqui está o suficiente. E acho que vai ficar mais claro. Deixa eu ajeitar aqui. Beleza. Eu vou sair aqui desse código. Vou dar um clear. E cd 2 pontos para voltar aqui. E vou criar um novo diretório. Screencast 02. Underline 02. Faltou um N aqui. Screencast 02. ls. E eu vou acessar esse diretório cd screencast 02. E aí eu vou fazer uma cópia. Eu vou realizar uma cópia daquele arquivo que a gente fez inicialmente, utilizando o cp de copy. E aí eu vou subir a árvore. Eu não sei se vocês já estudaram isso, mas os diretórios é como se fosse uma grande árvore. E aí esses 2 pontos ele meio que vai subir na árvore, meio que está voltando. Eu volto um diretório, então eu estou indo pro screencast underline c. Acesso aquele diretório screencast01, pego o arquivo hello.c e aí eu vou copiar esse arquivo que está nesse diretório aqui, ó, screencast001. E eu posso dar um ponto. Se eu der um ponto aqui, ó, ele vai copiar e já vai manter esse nome, ó. Se liga. Ó, se eu der um ls, ó, aqui, ó. Dentro de screencast02, eu tenho esse arquivo. Se eu der um cat aqui, hello, tá o conteúdo. Eu vou acessar agora, vi hello.c. Eu acho que eu vou apagar tudo aqui. Basta. Eu vou entrar no modo de comando. Vou clicar D e tem 6 linhas. D6D. Aí apaguei as 6 linhas que tinha. Entrei no modo de inserção. E eu vou fazer a primeira coisa que eu expliquei lá para vocês. Que é utilizar o cerquilha e colocar o include, que é a diretiva para incluir esse arquivo de cabeçalho, esse arquivo header, que é o std.io.h. Incluir esse arquivo de cabeçalho, vou botar um comentário, criar um comentário aqui. O std vem de standard, que é padrão. O I é de input. O O de output. E o ponto H está indicando que é o arquivo header de cabeçalho, né? Em seguida, nós temos o tipo de retorno da função, que é inteiro, o nome da função main, a lista de parâmetros
e as chaves aqui para delimitar o bloco, que é bastante importante. Se eu quisesse, eu poderia ter colocado assim, dado um monte de enter, botado assim, não faz diferença. Mas para ficar uma coisa organizada, bora tentar manter indentado, né? Tudo organizado. Vou agora chamar aqui a função, ó, printf, botar uma cadeia de caracteres, hello world. O barra n para pular um caractere e o ponto e vírgula, que é bastante importante. Depois o return 0. Beleza. Esse 0 está indicando o quê? Sucesso. Sucesso. Lembrando, como a gente está utilizando o printf, eu preciso incluir esse arquivo de cabeçalho aqui, ó, que é bastante importante. Se eu voltar aqui, ó, vou salvar wq, vou reduzir o zoom, e eu vou procurar vou localizar aquele arquivo, locate, utilizo locate, stdio.h. Vou tentar localizar ele aqui, para ver onde é que ele está. Ele costuma ficar aqui, ó, aquele arquivo, ó, nesse diretório aqui, ó, nesse caminho, ó, usr/include stdio.h. Eu vou visualizar esse arquivo com vocês não precisam ficar preocupados. Não precisam ficar preocupados. Vou utilizar o view, que é somente para visualizar, não correu risco de alterar. E eu acessei esse arquivo, tá vendo? Tem um monte de código aqui que ninguém precisa entender por enquanto, né? Na verdade, nem precisa entender isso daqui. Mas tem um monte de código que são as definições daquele código. Se eu procurar, por exemplo, o printf aqui, ó, tá aqui a definição dele, ó. Definição dele. E tem um monte de código aqui. Diversos códigos aqui, ó. E como... Vou sair aqui, ó. E como ele tá nesse diretório aqui, ó, padrão, a gente, para incluir, basta colocar entre o menor que, aqui, ó, menor que, e o maior que. Se fosse um arquivo que a gente tivesse criado, que futuramente a gente pode criar esse tipo de arquivos para criar nossas próprias funções, a gente teria que ter colocado entre aspas duplas e indicar o caminho, né? Aqui a gente iria indicar determinado caminho. Então, né? Botar o caminho do nosso arquivo. Só que como aqui é um arquivo padrão, um arquivo de cabeçalho padrão, que contém determinadas definições de funções, a gente só precisa botar entre o menor que e o maior. Então, acho que em resumo é isso daqui. Deixa eu compilar esse arquivo, só para a gente relembrar. Clear, utilizar o compilador GCC, o nome do arquivo fonte, hello.c, -o de output e o nome do executável. Pronto. Ponto para indicar o diretório atual, barra, hello. Bora ver? Aqui. Hello world. Eu poderia botar outro... Vou dar um zoom aqui. Entrar no modo de inserção. Poderia botar outra palavra aqui, qualquer. Vou colocar UFC. Opa. WQ para sair. Vou compilar, eu preciso compilar novamente. E ponto barra hello para executar. UFC. Então, eu espero que vocês tenham entendido. Vão brincando aí, vão executando um monte de printf. Bota printf aí de novo. Vai passando strings aí. Cadeia de caracteres. Vou colocar meu nome aqui, por exemplo. Paulo Henrique. Barra N. Botar 2 barras N aqui. E lembrando do ponto e vírgula, gente. Não esqueçam do ponto e vírgula. Preciso compilar novamente, né? E aí eu executo. Já, como eu dei 2 barra N também, no espaço que ele deu aqui. Eu acho que é basicamente isso sobre o Hello, sobre a explicação do Hello World. Espero que vocês tenham entendido. Agora vocês precisam colocar em prática isso daí. Vão codificando, vão digitando vários códigos aí para vocês irem treinando.
Então a gente fica por aqui. A gente, por enquanto, está com esses dois diretórios aqui, Screencast 01 e Screencast 02. Valeu, gente. Até mais.